Trabalho da História, nono ano B, os 18 do Forte, que eram grupos de pessoas que queriam acabar com o governo da época. A Primeira República. Antes de mais nada, ora pois, a República do Brasil compreende o período entre 15 de novembro de 1889 e a Revolução de 1930, que foi o fim da República Oligárquica. Algumas palavras-chave são importantes para compreender melhor esse período e suas principais características, como o café com leite, o famoso café com leite, nome dado a uma política de alternância na presidência da República entre políticos da oligarquia de São Paulo, café, e Minas Gerais, que era o leite. Oligarquia, grupo hegemônicos na política que tinham seu poder fundado em posses, grandes propriedades de terra, como donos de fazenda, cafeitores, esse tipo de pessoa. Agora, a política dos governadores, que era uma política de troca de favores e apoio político entre governadores e coronéis e o governo federal. Também tem a República Federativa, forma de governo instituída no Brasil com a proclamação da República. Também tem a Prudente de Moraes, presidente que marcou e predominou nas oligarquias. Rui Barbosa, ministro responsável por uma política econômica desastrosamente desastrosa, e criou um encilhamento e permitiu a emissão de papel moeda sem lastro de capital. O cara ministro responsável por uma política econômica chamado Rui Barbosa era um verdadeiro idiota. Agora que vem aquilo que todo brasileiro tem pesadelo de noite, o imposto, que eram tributos pagos pelos cidadãos ao governo. Agora eu cheguei na parte mais importante dessa bagaça, que são as oposições a esse famoso governo que tem fama de ser uma bosta. Que era um grupo que não concordava com as ideias do governo vigente. E isso que entra os 18 do Forte, que eram praticamente os primeiros a fazer isso. Também tinham as famosas famílias latifundiárias, que eram prestigiadas na Primeira República, porque essas famílias eram famílias que tinham grandes posses de terra. E já que o Brasil naquela época era um Brasil que tinha a sua fonte de economia fundada no princípio da plantação, da agricultura, da agronomia, essas famílias eram as mais importantes, porque elas que forneciam a economia do Brasil. E agora vem o motivo de muitos naquela época odiarem aquela política, que era o voto do cabresto. Todo mundo sabe que de 1989 até 1930, na chamada República Velha, o voto foi manipulado pelos coronéis. Um exemplo, o candidato procurava os coronéis mais influentes da época e poderosos para conseguir apoio, e em troca ele oferecia algumas obras públicas na cidade. Um exemplo, faz as pessoas votarem em mim que eu vou construir aquela pracinha para você. Era tipo isso. O coronel, consequentemente, influenciava a população a votar em um determinado candidato. Essa prática ficou conhecida como voto do cabresto. O cabresto é um tipo de corda que é colocada no cavalo. Ela é utilizada para controlar a direção do animal durante a cavalgada. E isso que era praticamente isso era esse tipo de voto, porque a pessoa, além de ser influenciada para votar naquele candidato, ela também era obrigada. Uma das consequências, se a pessoa não votasse naquele candidato específico, ela poderia perder o emprego e levar uma surra. Uma coisa que as únicas pessoas que votavam naquela época eram homens maiores de 22 anos e alfabetizados. Isso quer dizer que na República Velha, o voto
do eleitor era controlado pelos coronéis. O voto nessa época não era secreto, então era impossível enganar o coronel. Em 5 de julho de 1922, na ex-capital do país, Rio de Janeiro, ocorreu a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, também conhecida como a Revolta dos 18 do Forte. Foi a primeira ação do movimento tenentista contra a República Velha. A revolta tinha por finalidade derrubar o governo vigente e demonstrar insatisfação com a maneira em que ocorreu a eleição para presidente. Durante o processo eleitoral, no ano de 1921, para a presidência da República, o jornal Correio da Manhã publicou cartas ofensivas com a autoria do candidato Arthur Bernardes, de Minas Gerais, ao ex-presidente Marechal Hermes da Fonseca. Bernardes negou a autoria, mas aos militares, principalmente do clube militar onde Marechal Hermes da Fonseca era presidente, ficaram descontentes com a publicação.